nós estamos hoje comemorando, né, os 506 anos da Reforma Protestante, que na verdade é na terça, mas nós sempre adiantamos para o último final de semana do mês de outubro. E estamos também na 6ª Conferência em Cristo. Então, eu queria desejar a todos vocês boas-vindas, tá? Esse ano a gente vai trabalhar, como vocês viram aí nas divulgações, o tema origem. A proposta mesmo é respondermos biblicamente falando 4 perguntinhas que dão muito sentido para a nossa vida cristã. De onde nós viemos, quem nós somos, onde nós estamos, né, em que parte da história nós estamos e para onde nós vamos. Porque, afinal de contas, a gente precisa estar com o pé aqui, mas com a cabeça na eternidade. Amém? Então, por isso, eu queria introduzir a nossa conferência hoje como parte introdutória, queria iniciar com o texto que está lá em Colossenses. Eu não queria que você abrisse, eu vou ler aqui para você, Colossenses 1, de 15 a 22. Eu queria que você fechasse os seus olhos e procurasse vislumbrar tudo isso que Paulo viu ao escrever esses versículos. Amém? Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 22. O Filho é a imagem do Deus invisível. É supremo sobre toda a criação. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte, por meio da morte do Filho, no corpo físico do Filho. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Amém. Glória a Deus. Eu queria iniciar essa conferência com essa notícia. Nós viemos do Senhor, nós somos do Senhor, nós estamos no Senhor, habitamos no Senhor e estamos sendo preparados para encontrar com o nosso Senhor nos ares e estaremos para sempre diante dele. Então eu queria te dar essa notícia, iniciar essa conferência te dando essa grande notícia. E queria agora chamar o nosso preletor, pastor Luiz Guilherme. Ele é pastor auxiliar da nossa igreja, é cristão, casado, membro da Igreja Batista em Cristo, graduado em teologia ministerial, graduado também em análise de desenvolvimento de sistemas, como eu disse, pastor auxiliar aqui da nossa igreja, Igreja Batista em Cristo, e superintendente da igreja da Escola Bíblica Dominical. E eu tenho muito prazer em apresentar o preletor de hoje, sou uma liderada dele, e eu queria que você mais uma vez estendesse as suas mãos para que nós orássemos por ele em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Luiz Guilherme. Por ele se dispor, Pai, a ser usado nas tuas mãos conforme o Senhor quer. Ah, Deus, o Senhor conhece o coração dele, conhece as aflições, conhece também, Senhor, as inquietudes. E nós acabamos de dizer ali, Pai, agora há pouco, que a gente vai se acalmando no Senhor. E esse é o processo, Pai. Por nós mesmos, nós não podemos nada. O próprio Jesus já havia dito e nos alertado que sem o Senhor nós nada poderíamos fazer. Então, Pai, eu peço que tão somente o Senhor use a vida do pastor Luiz Guilherme como instrumento afiado nas tuas mãos. E que ele fale, Pai, com a tua igreja, tudo aquilo que o Senhor já reservou para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Só mais um recadinho antes de passar para ele. Eu não posso pegar o microfone, né, pastor Luiz Guilherme? Nós vamos ter agora, nesse momento, 50 minutos de palestra, tá? Ele vai fazer de forma ininterrupta. Depois nós temos 20 minutos em que nós vamos poder conversar um pouquinho.
Então vocês vão poder tirar dúvidas com ele, aproveita bastante dele aqui, tira dúvidas, todas as dúvidas. O Jonathan tá ali assim, Jonathan, mas também não é para ter misericórdia, Jonathan, tô brincando. E aí vocês podem tirar a dúvida, nós vamos ter 20 minutos, tá? Para que a gente possa trocar uma ideia aqui. E aí vocês podem ficar à vontade. Nós vamos ter um microfone disponível, vocês podem levantar a mão. A gente vai estar levando o microfone para vocês. Ou todos vocês aqui têm o meu número de WhatsApp. Todo mundo aí provavelmente recebeu uma mensagem minha. Vocês podem mandar que a gente vai estar fazendo a leitura da pergunta para ele. Ok? Deus te abençoe, pastor. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Amém? Motivo de grande alegria para mim estar aqui essa noite palestrando com os irmãos, abrindo a nossa 6ª Conferência em Cristo. Estou participando das conferências em organização desde a segunda e nunca tive a oportunidade de palestrar, sempre na direção, na organização, mas esse ano aprove ao Senhor uma oportunidade de estar falando com os irmãos e é com muita alegria que eu estou aqui essa noite. Amém? Então, sem mais delongas, porque o tempo está correndo, nessa noite, como a Cris já introduziu, nessa conferência de forma mais específica, nós vamos trabalhar 4 palestras, sendo que a primeira de hoje nós vamos falar de onde nós viemos, amanhã nós vamos falar quem somos, no sábado onde estamos e no fim do sábado à noite com o professor Fernando é para onde vamos. Então nessa noite eu gostaria de iniciar com os irmãos falando de onde nós viemos. Nós vamos falar a respeito de origem. Então vamos dar início à nossa palestra. Agora foi. A descoberta por suas origens, irmãos, é algo que o homem sempre buscou. Se a gente buscar na história as nações mais antigas, desde a dos Sumérios, que foi a primeira grande nação que andou por essa terra diante do testemunho de alguns historiadores, até os Sumérios, os egípcios, os assírios, babilônicos e tantas outras grandes nações que andaram sobre essa terra, tinham algum tipo de ensinamento, doutrina, história que justificasse a forma com a qual o mundo e a realidade havia sido criado, baseado naquela determinada cultura. Todos eles entenderam a importância de se saber isso. E qual que é a importância, irmãos? Nós cremos que a respeito da nossa origem, o entender de onde nós viemos determina tudo com o qual nós vamos, todas as nossas formas de agir, elas são guiadas pela nossa origem. Quando a gente entende de onde a gente veio, as nossas ações elas são, vamos dizer assim, guiadas por um certo caminho. Porque você sabe de onde você veio, você sabe qual é o propósito para o qual você foi criado. E toda nação, irmão, todas essas grandes nações tinham esse tipo de história que contava e explicava a origem dessas nações. Porém, nessa noite nós vamos falar de várias, mas em especial de uma, que é da cosmogonia judaico-cristã. Só que antes da gente entrar nesse ponto, alguém já ouviu falar dessa palavra, cosmogonia? Alguém aqui já ouviu falar? Alguém quer falar para a gente o que significa essa palavra, cosmogonia? Ou é nova para a maioria das pessoas? Alguém se arrisca? Um de cada vez, irmãos, para a gente não ter embolação, que nós temos pouco tempo. Mas vamos então, já que vocês estão tímidos. O que é a palavra cosmogonia? Conjunto de doutrinas, teorias ou princípios com base científica, religiosa ou meramente mística que procura explicar e descrever a origem e a formação do universo. Então, o que nós acabamos de falar foi que todas essas grandes nações que andaram sobre a terra, como sumérios, egípcios e tantos outros, tinham cosmogonias que tentavam explicar a origem do mundo, do homem e da realidade. Todas elas. Só que são muitas, irmãos. Se você parar para depois dar uma googlada bem rápido aí, você vai ver que tem muitas cosmogonias ao passar dos anos. À medida que foi subindo novas nações, novos impérios, cosmogonias novas nasciam. Por quê? Primeiro, porque essas cosmogonias, muitas das vezes, estão ligadas a um ato religioso. Está sempre ligado aos deuses daquela determinada nação, religião. Sempre. Então, à medida que naquela época subia uma nação, logicamente também tinha os seus deuses e logicamente também tinha a sua cosmogonia. Então, nós não temos tempo aqui para poder tratar
a respeito de outras cosmogonias. Mas, porém, entretanto, todavia, vamos falar de duas, que são importantes para o desenrolar da nossa linha de pensamento aqui nessa noite. E nós vamos falar de duas cosmogonias, de dois povos que foram intimamente participantes da história de Israel, da história dos hebreus. A primeira cosmogonia que nós vamos ver está relacionada com essa imagem. Alguém aqui se arrisca a chutar de que nação essas imagens aí representam? Eu ouvi aí alguém falando. Babilônia. A primeira cosmogonia que nós vamos falar nessa noite é a cosmogonia babilônica. Como que o povo babilônico entendia a criação do mundo e da sua realidade. Como é que vocês descobriram que era Babilônia? Por causa do deus Tiamat? Nós vamos falar dele um pouquinho. 3 pontos, eu separei 3 pontos dentro dessa cosmogonia. São vários, irmãos, mas esses aí eu coloquei como os principais. Depois, se vocês tiverem curiosidade, fica como um para casa para vocês anotarem e pesquisarem. Primeiro ponto: o mundo se criou da batalha de 2 deuses, Marduk e Tiamat. Os homens foram criados por Marduk através do sangue de Kingu, que era um deus associado a Tiamat. Antes da gente passar para o próximo ponto, deixa eu só tentar explicar isso aqui. Esses 2 deuses, se eu voltar nessa foto aqui, fica mais claro de ver. Opa, pulei, dei um spoiler aqui. Ó. Ali nós temos a foto dos 2 deuses. Esse homem da frente seria o deus Marduk. E aquele bicho lá atrás, que parece um dragão, não sei o que é aquilo lá, é o deus Tiamat da cultura babilônica. O mundo se originou da luta entre os dois, e a vitória foi do deus Marduk. Marduk venceu Tiamat. E com essa vitória o mundo foi criado. Ou seja, o mundo foi criado através do conflito entre 2 deuses. Ok? Então vamos lá. E por último ponto, os homens foram criados para realizar trabalhos que os deuses não se achavam dignos de fazer. Olha que loucura a noção de mundo, de criação, de origem, de realidade que esse povo tinha. O mundo tinha sido criado através do conflito de deuses. Os homens eram criados através da morte de um deus menor, do sangue de um deus menor que havia sido morto. E pior, os homens haviam sido criados para poder fazer trabalhos do que os deuses não queriam realizar. E qual que era esse trabalho? Construir uma cidade, que era a cidade da Babilônia. Olha que loucura que era a cosmogonia desse povo. E todos nós sabemos qual que é a história desse povo. Sabemos que a Babilônia foi um reino, né, uma nação, que emergiu ali em torno do século 7, século 6, mas no século 6 ela teve seu auge sob o reinado de Nabucodonosor, aonde Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, usa o reino da Babilônia como punição ao reino de Judá, que estava constantemente o quê? Em desobediência. E no ano 586 a.C., sob o reinado do rei Zedequias, Nabucodonosor destrói o reino de Judá e leva o povo cativo por 70 anos para o cativeiro. Essa é a cosmogonia desse povo que foi muito importante na história dos hebreus. A segunda cosmogonia que eu queria trabalhar com vocês essa noite, eu já dei um spoilerzinho dela aqui. É fácil, né, irmãos? Qual será que nós vamos falar aqui? Os egípcios. Os egípcios, eles têm nada mais, nada menos do que 4 cosmogonias. Eles entendem que o mundo foi criado de 4 formas diferentes. Só que uma forma em específico é muito curiosa. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite. As 4 cosmogonias dos egípcios são a de Heliópolis, de Hermópolis, de Tebas e a de Mênfis. As 4 cosmogonias, elas têm o nome da cidade ao qual ela foi desenvolvida. Sendo que a cosmogonia de Mênfis é a mais antiga de todas. E é justamente ela que nós vamos passar aqui essa noite. Cosmogonia de Mênfis. Eu coloquei uma imagenzinha aí, que é para exemplificar um pouco do que nós vamos falar. Essa cosmogonia ela é muito interessante, irmãos. E eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês pegaram a ideia. Ela é baseada... Uma coisa interessante antes da gente entrar, irmãos. Todas essas cosmogonias que nós estamos falando, e as que existem, são baseadas no politeísmo. Todas.
todas são baseadas com vários deuses relacionados nesse ato criacional. Mas a de Mênfis, ela é diferente. Porque nós sabemos que o Egito era uma nação politeísta. Isso aí eles tinham deuses até demais. Mas na questão de criação do mundo, baseado nessa visão da cosmogonia de Mênfis, um deus era o principal, que era o deus Ptah. Ptah, ele era o deus criador. E ele criou todas as coisas por meio da sua palavra criativa. E o terceiro ponto que eu achei interessante é o seguinte: essa criação era regida por Ptah, mas ele tinha uma espécie de trindade, que era ele, Sekhmet e Néfertum. Interessante, não é, irmãos? Não tem algumas similaridades com alguma cosmogonia que vocês conhecem? Para mim ficou parecido. Mas vamos lá. Deu uma pulada aqui, mas vamos caminhar. Dentro da cosmogonia judaico-cristã, que é a nossa, quem escreveu o livro do Gênesis, irmãos? Quem? Vocês faltaram a escola bíblica dominical não, né, irmãos? Moisés. A tradição cristã atribui o Pentateuco a Moisés. Todas essas similaridades que nós temos aqui entre o livro do Gênesis, o ato criacional do livro do Gênesis, e a cosmogonia mais antiga do Egito Antigo. Nós sabemos que Moisés, ele habitou no Egito por 40 anos ali, ele foi treinado em toda a cultura do Egito. Então, nesse momento, eu quero fazer uma provocação aos irmãos. Eu quero provocar os irmãos a pensar aqui numa coisa polêmica, que é uma resposta, lógico, com uma resposta muito óbvia também. Será que Moisés adaptou algo da cosmogonia de Mênfis para a judaico-cristã? O que vocês acham? A resposta é óbvia, né, irmãos? Todos nós aqui somos cristãos. É claro que não. Mas não tem algumas similaridades com a nossa? Bem similar, não é? Essa similaridade, ela pode ser respondida por dois levantamentos aqui nessa noite. Por que a cosmogonia de Mênfis e outras cosmogonias, ela não é a única não. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem outras cosmogonias que têm também muitas similaridades com a cosmogonia judaico-cristã, que é a nossa. Muitas. Dois pontos, então, nós podemos levantar aqui a respeito disso. E seria totalmente plausível. Primeiro ponto. As cosmogonias ao longo da história são falsificações baratas de Satanás. Por quê? Para manter o povo no engano. Nós sabemos muito bem que o que ele faz de melhor é isso: enganar, mentir, ludibriar. Então, numa tentativa de fazer com que o homem nunca entenda toda a realidade criada, ele mantém o homem preso ali naquela cosmogonia. Se eu chegasse aqui essa noite e pegasse essa linha de raciocínio, eu conseguiria ir até o fim com ela. Mas não é essa a ideia que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje. Eu gostaria que a gente fosse para o nosso segundo ponto. Que é o segundo ponto seria o quê? A similaridade se justifica por quê? Porque os povos ao longo da história conseguiram algumas peças do quebra-cabeça, mas não tinham o modelo certo para montar. Ou seja, eles conseguiam enxergar na realidade pedaços daquilo que Deus fez, mas não conseguiam ver de maneira completa. Quem está com a Bíblia aí, abre comigo em Romanos capítulo 1, que nós vamos falar mais a respeito disso. Romanos capítulo de número 1, a partir do verso de número 18. Quem achou, diga amém. Todos acharam? Seria bom se todos lêssemos. Amém. A minha Bíblia diz assim na NVT: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Eles sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente por meio de tudo o que Ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno,
sua natureza divina, portanto não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram e nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocando a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. O que a gente entende dessa passagem de Romanos capítulo 1? Que através da criação de Deus, algumas coisas são reveladas. Algumas coisas, sim, podem ser percebidas até por ímpios. Eles conseguem ver algumas coisas a respeito de Deus observando a criação, mas não conseguem ter uma noção exata de todo o mistério de Deus. Não conseguem. É como se entregasse para eles um quebra-cabeça de 10.000 peças e entregasse para eles montar, e não entregasse a peça principal de um quebra-cabeça. Qual que é? Qual que é a peça principal de um quebra-cabeça? Um modelo. Quem consegue montar um quebra-cabeça sem não saber o que ele vai precisar montar? A pergunta é: qual é a peça faltante do quebra-cabeça de todas as cosmogonias apresentadas? A cosmogonia de Mênfis, principalmente, que é a que nós vimos essa noite, que mais se parece com a cosmogonia judaico-cristã. O que falta para eles terem uma noção real da existência, da origem de tudo mais? É muito similar, mas a gente vê que não é a realidade. Não condiz com aquilo que a gente crê que é o certo. Falta alguma coisa. Ó, irmão. Nossa, Deus poderosamente. Deus usou esse irmão demais. Qual era a peça faltante desse quebra-cabeça, irmãos? Gravem essa pergunta. Nós vamos responder ela no fim da palestra. Existe uma peça que falta em todas as cosmogonias ao redor, que existem na Terra ou que já passaram pela Terra. Falta uma peça. Eles nunca conseguiram enxergar como o mundo foi criado da forma correta, por causa que falta uma coisa. Depois a gente vai voltar nessa pergunta. Mas e quanto a nós? Qual é a nossa cosmogonia? Existe, irmãos, algo que define para nós cristãos como o mundo foi criado, como o homem foi criado, por que ele foi criado? Nós temos algum tratado teológico, algo ajuntado que explica isso? Existe ou não existe, irmãos? Sim. Qual que é a nossa cosmogonia? Alguém sabe me falar onde que ela está, pelo menos? Onde que ela está? Na Bíblia, né, irmãos? Principalmente nos relatos de Gênesis 1 e Gênesis 2. Vamos ver um pouco, então, de alguns traços marcantes na nossa cosmogonia, para a gente começar a trabalhar aqui na nossa linha de raciocínio. A cosmogonia judaico-cristã, ela é baseada em um Deus único que se manifesta através da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um outro ponto importante: tudo que existe foi criado de forma organizada. Não tem nada que foi criado pelo caos, como, por exemplo, é na cosmogonia da Babilônia. Tudo foi criado de maneira organizada e separada entre todos os dias da semana. E o último ponto, não menos importante, na verdade, o que nós vamos seguir durante toda a palestra: todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra. Todas as coisas relatadas em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 foram criadas por intermédio da palavra de Deus. E eu digo isso por quê, irmãos? Porque no livro do Gênesis, se a gente abrir para começar a ler Gênesis do capítulo 1, vamos ler os 4 primeiros versículos. Nós vamos ver como Deus cria todas as coisas. Abram comigo em Gênesis capítulo 1. Primeira página da sua Bíblia. Todos acharam? Quem não achou pode ler lá. No princípio,
Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso de número 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Irmãos, aqui, o terceiro ponto que nós vimos de marcante na nossa cosmogonia, a gente vê nos 4 primeiros versículos da Bíblia. Qual é a fórmula criacional em Gênesis? O quê? A palavra de Deus. Todas as vezes que Deus vai criar algo, a Bíblia fala assim: e disse Deus. Não tem nenhuma criação em Gênesis 1 e 2 que antes de acontecer o ato criacional, a Bíblia não escreva e disse Deus. Todas são criadas por intermédio da palavra. Só que antes, irmãos, eu gostaria de voltar com os irmãos. Qual seria o propósito de Moisés em escrever Gênesis? Principalmente essa cosmogonia para o povo. A gente sabe, logicamente, se foi Moisés que escreveu o Pentateuco, essa escritura, o momento em que ele escreveu isso foi no deserto. Porque após ele tirar o povo do cativeiro egípcio, ele viveu todo o resto da vida dele no deserto. Então, nós, logicamente, pensamos que isso foi escrito no período que ele estava ali no deserto. Qual era o propósito de se escrever uma cosmogonia dessa para aquele povo teimoso ali no Egito? Alguém consegue pensar? Qual seria? Por que Moisés escreveu isso? Será que tinha algum pensamento lógico por trás de escrever o Pentateuco todo, mais especificamente o livro do Gênesis? Eu acredito, irmãos, que o povo hebreu, nós sabemos que ele ficou 400 anos preso no Egito, exposto a uma cultura extremamente politeísta, exposto a cosmogonias, como a gente viu de Mênfis aqui, e mais 3 outras completamente loucas. O povo era prisioneiro ali, então ele estava exposto a muito paganismo. Ele tinha perdido muito do que é a fé original judaica. Então, qual que é a ideia de Moisés? Eu acredito, lógico que nós estamos falando aqui numa perspectiva humanista, mas claro que tem um propósito sobrenatural e espiritual por trás de tudo isso. Mas Moisés, mais do que nunca, queria dar para aquele povo uma noção de quê? De identidade. Mostrar para aquele povo de onde eles tinham vindo. Qual era a origem daquele povo. Eles tinham que ter condição de enxergar toda a realidade e se firmar como nação e um povo em sociedade. Porque se eles adotassem as cosmogonias que eles haviam visto durante toda a sua vida no Egito, imagina que loucura que seria aquele povo sendo estabelecido como nação de Deus no deserto. Não ia dar nada de bom, irmãos. Então a necessidade maior de se escrever o Gênesis no contexto daquela época é isso: dar ao povo hebreu condições de enxergar toda a realidade e se tornar uma nação que serve a Deus. Esse era o propósito. E o ponto chave, como nós vimos aqui, nessa passagem que está aí na nossa tela, é que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Deus criar todas as coisas por meio da sua palavra. Qual era o propósito de Moisés em falar isso? Será que ele estava querendo dizer que quando Deus estava ali criando todas as coisas, tudo que estava sendo criado era criado por meio de vocábulos que Deus, de forma aleatória, soltava ali naquele momento? Que é a pergunta do nosso slide. Será que era por meio de fonemas que as coisas foram criadas? Será que esse era o propósito de Moisés ao escrever o Gênesis, nos passar esta ideia? Irmãos, eu acredito que não. E por que eu vou falar com os irmãos que eu acredito que não? Eu acredito que a ideia principal de Moisés era nos apresentar o agente criacional direto. Ou seja, aquilo que estava dando vida às coisas que Deus iria e estava pronunciando. Quem era esse agente criacional direto? Tinha um agente ali, irmãos, e era esse o foco de Moisés. E como eu sei isso, irmãos? Vamos para o próximo slide que a gente vai ver.
É um videozinho. Agora eu vou precisar da ajuda do meu amigo ali, que não está aparecendo o play para mim aqui. Acho que deu, ó. Prestem atenção. Uma leitura do primeiro pergaminho de Moisés. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, era a terra sem forma e vazia. Ele está como Deus. Trevas cobriam a face do abismo. Disse Deus: haja-luz. E ouvimos. Mas Deus disse: tudo fez sem Ele, nada existe desse. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha das trevas, e as trevas não a derrotaram. Os fãs de The Chosen aí estão bem familiarizados, né? Essa passagem é fantástica, irmãos. E é através dessa passagem que eu sei que Moisés não estava querendo dizer que Deus estava criando as coisas por meio de vocábulos. Ele não estava apontando para esse traço e essa interpretação, mas para o agente criacional direto, que fica muito claro quando nós lemos João, capítulo de número 1. Vamos ler. Aleluia. No princípio era aquele que é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra e sem ela nada do que existe teria sido feito. Aleluia, irmãos. Quem é esse, irmãos, que João chama de a palavra? Quem é esse, irmãos, que traz significado a todas as coisas no ato criacional? E João continua escrevendo no verso de número 14, nos falando quem é esse a palavra. Aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, irmãos, é a palavra, é o agente criacional direto no princípio de tudo. É Ele, irmãos. Moisés estava apontando para Cristo no ato criacional. Enquanto todas as coisas estavam sendo criadas, Cristo era aquele que trazia tudo à existência. Tudo. Mas, irmãos, o que significa dizer que Jesus é a palavra? Quais são as implicações de falar isso? Quais são, irmãos? Primeiro, obviamente, João e Moisés também, quando ele escreve o Gênesis, mas mais especificamente João, que ele vai tratar Jesus, apontando ele como uma palavra, Jesus não é uma palavra, Jesus é um homem. Obviamente isso é uma analogia, mas o que esta analogia quer nos ensinar? Qual que é o propósito dessa analogia? O que uma palavra faz, irmãos? Uma palavra, ela dá significado às coisas. É por meio de palavras que nós sabemos o que as coisas fazem, o que as coisas não fazem. Porque a palavra, ela dá nome.
Eu sei que isso aqui é uma cadeira, porque alguém colocou o nome dela de cadeira. Uma palavra é proferida, cadeira. Você sabe que é uma cadeira que é para sentar. Quando a Bíblia fala que Jesus é a palavra, o principal ponto aqui é falar que Cristo, no ato criador, lá no Gênesis, quando tudo foi criado, Ele, o Senhor, o Criador, a significou todas, antes mesmo delas serem criadas. Ficou confuso? Vamos tentar clarear então. Significa que as coisas não foram criadas vazias de significado. Cristo as chama antes mesmo delas existirem. E elas vêm à existência exatamente da forma com a qual Cristo as chamou. Você quer ver na Bíblia? Vamos voltar em Gênesis capítulo 1. Vamos ler aí. Vamos focar no verso 3. Eu até marquei de vermelho. E disse Deus, olha o agente criacional aí, haja luz. Preste atenção, irmãos. Quando ele fala haja luz, a luz já existia? Não. Não estava sendo criado? Nós lemos os 2 primeiros versículos da Bíblia. O que existia era, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não existia luz ainda. Mas Cristo, antes que a luz existisse, Ele já deu nome para ela e a chamou à existência. E a luz vem a existir exatamente da forma com a qual Cristo a significou. Olha o que acontece em seguida. E houve luz. E houve luz. Absolutamente sem nenhum impacto, sem nada de diferente acontecesse. Exatamente aquilo que Cristo queria que acontecesse, que o nosso Deus queria que viesse à existência, veio. Da forma perfeita, iluminando como Cristo a significou antes mesmo da sua criação. Tudo o que foi criado, irmãos, antes de ser criado, Cristo o chamou pelo nome. Pelo nome. Tudo. E todas as coisas vieram à existência da mesma forma que o Senhor a significou. Por isso, irmãos, e é por isso que o cristão nunca pode aceitar essa ideia de ideologia de gênero, de desconstrução da família. Por quê? Porque todas essas coisas foram significadas por Cristo no ato criador. O nosso Deus, Pai poderoso, Criador de todas as coisas, significou essas coisas quando elas foram criadas. Como que você vai chegar e falar agora que o homem não é mais homem? Sendo que o próprio Criador chamou ele para existir como homem. E até o último dia ele vai ser homem. Da mesma forma a mulher. Quando Cristo cria a mulher, ele a chama à existência já antes dela existir, já tinha um propósito dela. Como que agora o homem vai chegar e falar assim, eu quero mudar. Eu não me sinto mais homem, eu não me sinto mais mulher. Não é relacionado com o que você sente. É relacionado com aquilo que Cristo significou para nós desde antes da fundação do mundo. Todos nós fomos chamados pelo nome e temos um significado e um propósito. E quem somos nós para tentar contra aquele que criou todas as coisas? Ele nos chamou com um propósito. Então eu, servo, miserável e obediente, tenho que seguir esse propósito. Foi para isso que eu fui chamado. É por isso, irmãos, é impressionante ver o quanto o coração do homem tem andado duro nesse tempo que nós temos vivido. Nós vemos quando Jesus anda sobre essa terra, todas as coisas que foram criadas, quando Cristo dá uma ordem, eles respondem no mesmo momento. Quem se lembra aqui da passagem que Jesus está dormindo no barco? E está aquela tempestade horrível e os discípulos ficam amedrontados e acordam o Senhor. O que Jesus faz? Mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. E tudo se fez calma. O mar, o vento, tudo que existe, irmãos, entende que quem estava dando ordem é aquele que chamou eles à existência. Era o Criador de todas as coisas. Como que o mar ia falar assim, não, eu vou continuar fazendo? Não tem como. Quem estava dando ordem era o Criador.
Da mesma forma, irmãos, nós vemos tantas outras passagens. Uma das consequências que nós estamos vendo aqui, quem está participando da escola bíblica sabe. Uma das consequências da queda foi a morte. Irmãos, nem a morte pode contra o nosso Deus Criador. Todas as vezes que Jesus trombou com o morto, esse morto ressuscitou. Não importa se ele era um morto de algumas horas, como o filho da viúva de Naim, ou fedorento dentro de uma cova, como Lázaro, há 4 dias. Diante da ordem daquele que criou todas as coisas, a vida tinha que entrar naqueles mortos e eles glorificarem o nome de Deus. É o Criador, irmãos. É aquele que criou todas as coisas, que está chamando. Ele significou tudo. Quem somos nós para chegar e falar que hoje o modelo de família não é mais homem e mulher? Sendo que isso está registrado no ato criacional de Deus. Gênesis capítulo de número 2. Após Deus, no verso 18, criar a mulher, lá no verso 25 ele vai falar, e vai criar a dimensão social, que é como os teólogos falam. E ele vai falar assim: e deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse é o único modelo de família que existe: homem e mulher. Homem e mulher. E o cristão não pode abrir precedência para nenhuma variação dentro desse assunto. Porque quem significou e falou que é Cristo, no ato criador. E nosso Deus, irmãos, não é o Deus de variação. Ele é um Deus imutável. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Da mesma forma que a sua palavra. Não é isso que está escrito lá em Mateus 24, como nós estamos lendo nessa série de pregações que o pastor tem feito? Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus nunca passará, irmãos. Não tem como mudar nada do que está registrado nessas escrituras. Não tem como. Todas as coisas foram significadas no ato criador, no ato criacional. Eu gostaria de ler esse versículo, que está em Colossenses 2 ao 3, que diz o seguinte: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se tem alguém aqui que chegou aqui nessa noite que não perdeu a sua noção de identidade, não sabe quem é, meu irmão, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se a sua vida está carente de significado, corra até Cristo. Corra até Cristo, sabe por quê? Todos nós viemos dele. Vivemos para ele e voltaremos também para ele. O nosso propósito está estabelecido em Cristo, porque ele nos significou quando nós fomos criados. Aleluia. Todo o sentido da realidade, todo, irmão, não tem nada do que existe que não é significado e que não é encontrado em Jesus Cristo. Ele é o centro, irmão, de todas as coisas. Foi o que a Cris falou aqui no início, na introdução da palestra. Esses 3 dias de conferência, todas as nossas palestras, irmãos, vão girar em cima daquele que tudo deveria estar centrado nele, Jesus Cristo. De onde nós viemos, irmãos? De Cristo. A nossa origem não é o jardim do Éden, como muitos aí pensam. O jardim do Éden foi o primeiro lugar em que o homem morou, mas a nossa origem é em Cristo. Em Cristo. Você lembra aí da peça faltante, irmão, do quebra-cabeça? Das cosmogonias? Qual é a peça faltante do quebra-cabeça, irmãos? Por que os outros povos, as outras cosmogonias, nunca irão compreender realmente a realidade de tudo que foi criado, se não olharem diretamente para Cristo? Cristo do The Chosen.
mas é para Cristo. Se não olharmos para Jesus, Ele é a chave interpretativa de toda a realidade criada. Se você quer conhecer melhor tudo que foi criado, estude sobre Jesus. Se você quer saber mais sobre você mesmo, entender o seu propósito, a sua identidade, olhe para Jesus. Irmãos, aquele versículo que a gente leu de Colossenses, ele fecha demais com isso que nós estamos falando hoje. Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão escondidos dentro de uma pessoa. Cristo, aquele que criou todas as coisas. Irmão, de fato, de verdade, eu gostaria muito que você tenha compreendido essa rápida palestra que nós fizemos aqui essa noite. De verdade, irmãos. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão com tantas crises de identidade, com tantos problemas emocionais, e muitas dessas coisas são por uma falta de noção de quem é, de onde veio, qual é o propósito dela aqui nessa terra. Nessa noite o nosso propósito é mostrar para vocês que tudo está girando na pessoa desse aqui, ó, desse carinha aí, ó, Jesus Cristo, nosso Senhor, Criador de todas as coisas. Amém? Eu gostaria agora de passar para o momento das perguntas com vocês. Se todos entenderam. Irmãos, perguntas, comentários, críticas, nós estamos abertos a tudo. Se for pergunta muito difícil, a Cris está aqui, o pastor Maxwell, eles estão prontos para poder responder também. Estou brincando. Quem quer comentar alguma coisa que entenda a respeito da palestra, que entendeu, alguma dúvida, pode começar. Boa noite, Graça. Nossa, tá alto. Boa noite, Graça Paz. Tá alto, né? A gente pode entender que a maioria das pessoas hoje que passam por ansiedade ou até mesmo por depressão, muitas das vezes por não se encontrar, às vezes, no seu lugar no mundo, também tem essa falta de saber de onde é a sua origem, de onde que veio, o porquê está aqui, porque muita gente se pergunta isso, né? A gente vive hoje no mundo que todo mundo se pergunta por que eu estou aqui, o que eu faço, qual que é meu propósito em si. Sim. Amém. Então, a gente não pode assumir que toda a depressão está atrás disso, porque tem depressões que são realmente patológicas. Tem pessoas que vão ser acometidas por depressões por motivos, vamos dizer assim, físicos, médicos, né, genética e tudo mais. Mas sim, tem pessoas que passam por esse tipo de depressão por uma falta, por não ter ideia de identidade, não sabe de onde veio, para onde vai, o que está fazendo, qual é o propósito, fica vivendo essa vida, para onde que o mar levar, a onda levar, ela está indo. Então, sim. Mais alguém? Vou começar aqui. Isso aqui, Samuel. Obrigada. Alguma dessas culturas antigas, igual você falou, egípcias, eu sei que a egípcia já caiu meio que por terra, não tem, mas alguma dessas religiões da época onde se iniciou o cristianismo, elas continuaram, elas perpetuaram até hoje, ou todas essas já caíram por terra? Todas essas que nós tratamos aqui na nossa palestra já caíram por terra. Todas. O Egito, como a gente sabe, o Império Egito, ele caiu lá na época de Alexandre, um pouco depois de Alexandre o Grande, né? A gente sabe que a Grécia meio que dominou ali, até Cleópatra, e depois caiu. Babilônia, que a gente sabe que ela acabou já tem muito tempo. Mas, por exemplo, Sumérios, a gente sabe que não existe mais, foi uma outra que a gente pesquisou e falamos aqui na nossa palestra. Mas de todas que eu pesquisei, apenas a judaico-cristã está de pé até hoje. Provavelmente deve ter alguma outra aí, por aí, que ainda esteja de pé, que nós não falamos na nossa palestra. A civilização maia e inca aqui da América do Sul, ela tem alguma conotação com também as origens ou alguma coisa parecida? Alguma similaridade com a cosmogonia judaico-cristã? Irmão, eu não vou saber te responder porque eu não estudei sobre a cosmogonia maia nem sobre a cosmogonia inca, mas é um bom ponto para a gente poder pesquisar.
Eu me deti nas cosmogonias que trabalharam, vamos dizer, trabalharam não, que andaram próximas do povo hebreu, que é o povo da Bíblia, que é a babilônica e a egípcia. Mas é um bom ponto para a gente poder pesquisar. Inclusive, irmãos, as perguntas foram levantadas que a gente não conseguiu responder, a gente vai depois pesquisar e postar no grupo para vocês, tá bom? A gente se compromete a responder para vocês. Amém. Mais alguém? Só isso, irmão? A gente costuma fazer assim, quando vocês não fazem pergunta, a gente faz pergunta. Ué. Tô brincando, irmãos. Amanhã ninguém volta. Mais alguém, irmãos? Ficou claro desse jeito? Poucas perguntas? Ou ninguém entendeu nada? Ou das duas, uma, né? Ou não entendemos nada, ou ficou muito claro. Aqui, eu acho que não. Ah, não, tem uma lá. Tem uma irmã lá com a mão levantada. Aí, irmão, como melhor fazer pergunta para ela. Eu não sei o que eu vou perguntar, mas dentro da origem, que tem muitas pessoas, né? Eu mesmo já ouvi sobre a teoria do Big Bang, né? Que o mundo existiu por causa da explosão. E como que você vê isso, essa situação? Como que eu Big vejo Bang. sobre a teoria de que o mundo foi criado por meio do Big Bang? Eu vejo como uma origem, mentira. que eles acham Entendi. que é a origem também a teoria do Big Bang, entendeu? Sim, eu vejo como uma mentira, porque eu acredito na cosmogonia judaico-cristã, que é a da Bíblia, que o mundo foi criado por meio de Deus. Eu fico com a palavra. Mais alguém? Aqui, Cris. Ah, não, tem outra aí? O Yuri, ele ficou meio na dúvida. Quer fazer, Yuri? Não. Não? O pai disse que não. Quem mais? Gabriel aqui, ó. Deixa eu acomodar um pouquinho ela. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu queria mais uma explicação acerca, por exemplo, de a evolução, digamos assim. A questão das espécies, de uma espécie que evoluiu, essas teorias malucas, assim, digamos assim. Um ponto seu acerca dessas... Sim. Amém. O que acontece, irmão? Nós cristãos, nós trabalhamos muito esse assunto esse ano também na Escola Bíblica Dominical. Qual que é a nossa posição? Nós cristãos não acreditamos na macroevolução. O que é a macroevolução? É que um animal, sei lá, que o homem veio do macaco e virou um homem. Isso aí a gente não acredita. O que nós cristãos acreditamos são nas microevoluções. São coisas pequenas que acontecem. São variações que à medida que o homem vai se adaptando, ela vai modificando à medida que os anos passam e o homem se adapta. Mas na macroevolução, como a teoria da evolução prega, nós não acreditamos. Não acreditamos porque justamente o que nós lemos e falamos essa noite é isso. Todas as coisas já foram significadas no ato criacional. Todas as espécies já foram chamadas por Deus, já com o seu propósito e significado específico. E ela segue até o dia de hoje. Nós somos os famosos fixistas. Nós cremos que as espécies são fixas. Nós não cremos nessa macroevolução. Não sei se eu te respondi. Eu não sei se essa dúvida foge um pouco do tema, tem um pouco a ver com a origem e tem um pouco a ver com a parte da evolução e de algumas outras ideias. Mas, por exemplo, antes do dilúvio, pode-se pensar que existiam espécies que hoje não se existem mais? Não falando necessariamente só das espécies, mas dentro do meu entendimento, sobre os Nephilims, que são que alguns falam sobre. É um tema bem misterioso para mim. Então, eles não são citados mais. Eles falam que são os filhos de Deus se uniram com os homens. Os filhos dos homens. Isso. Eles deixaram de existir, coisa do tipo? Tá. Vamos lá.
Primeiro, você fez praticamente duas perguntas. Em relação a todas as espécies, eu creio que sim, todas estão na arca. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ordenou para Noé que todas as espécies, um par de todas as espécies, estivessem na arca. Então, para mim, como eu creio que a palavra de Deus, para mim, é verdade absoluta, eu creio que sim, que todas as espécies ficaram na arca e todas as espécies saíram da arca, conforme a palavra do nosso Deus. Em relação aos néfilins, eles não são citados como se fossem animais que deveriam estar na arca. Claramente nós estamos falando a respeito dos filhos dos homens com os filhos de Deus. Existem várias, irmãos, correntes de pensamentos a respeito dos néfilins. É um tema polêmico, mas eu vou falar só o que eu penso a respeito e depois eu fico à vontade para a gente poder discutir a respeito disso. E se alguém quiser falar a respeito dos néfilins, visto que não é o tema da nossa conferência, mas os néfilins ali, para mim, irmão, na minha interpretação, o que acontece? Quando o homem cai, lá atrás no Éden, lá no Gênesis capítulo 3, nós vamos ter ali uma espécie de uma divisão entre os filhos dos homens e os filhos, vamos dizer assim, os descendentes da serpente e os descendentes de Eva ali. Porque ele vai falar que através do descendente de Eva iria vir aquele que pisaria a cabeça da serpente. E tinha também os descendentes da serpente. Eu vejo que esses filhos dos homens são esses descendentes da serpente, em relação, se relacionando com os filhos de Deus, que são os descendentes de Eva. Eu não vou aqui entrar em viagem com você, falando que eles são anjos que desceram, que muita gente entra nessa linha que os anjos desceram e tiveram relação com as mulheres, aí nasceu os néfilins, por aí vai, que é uma discussão que não vai levar a gente a muito lugar. Mas, basicamente, dentro das suas duas perguntas, são essas as respostas. Quando você começou a palestra, né, você colocou aí que essas cosmogonias, que elas vieram mesmo como uma estratégia de Satanás, né? Então, até então, né, o politeísmo girava, né, e tomava conta de tudo. E agora, depois, né, da Bíblia, depois do conhecimento da Bíblia, parece que isso está até mais claro. Por quê? Porque como as cosmogonias são explicações baseadas em... São evoluções científicas, né, em respostas científicas, e o mundo está sempre correndo atrás, né, de alguma coisa que seja empírico, que seja ali provado cientificamente. Parece que essas estratégias de Satanás, elas estão assim, como eu vou dizer, querendo mostrar que o homem está cada dia mais inteligente, querendo desmistificar isso, né? A palavra de Deus, o que nós cremos está sendo pouco divulgado. Por quê? Porque as experiências científicas estão comprovando muito mais de onde a gente veio. Você concorda com isso? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está querendo dizer que as descobertas científicas estão provando mais de onde nós viemos do que a palavra de Deus, porque ela é baseada na fé? Tipo isso? Sim, é uma luta. Então eu vejo isso... Uma estratégia de Satanás, né? Eu vejo isso como uma estratégia de Satanás. Tá, entendi. Olha, irmã... Mas porque eu creio. Tranquilo. E tem o mundo não crê. Eu não vejo a ciência como uma arma de Satanás. Eu vejo a ciência como ela andando lado a lado com tudo que Deus criou. Porque a ciência, ela é feita por homens criados por Deus. E eu creio que tudo que foi descoberto por meio da ciência foi porque aprove a Deus permitir que o homem descobrisse um pouco mais. Eu não vejo isso como uma estratégia de Satanás. Eu vejo como uma gota de misericórdia de Deus em permitir que o homem conhecesse um pouco mais do mistério da sua criação. Como nós vimos em Romanos, algumas coisas podem sim ser observadas por meio da criação. Deus permite que isso aconteça, mas vamos dizer assim, a interpretação correta de todas essas descobertas só vão ser completas quando nós colocarmos Cristo no meio dessas descobertas, dessa interpretação. Tá bem?
porque há muitos anos atrás, eu ouvia dizer, assim, também não sei falar certo nada, eu ouvia dizer que o homem ia procurar tanto, que ele ia acabar se destruindo. Sim. Não é? Então, se a gente vê hoje em dia, por aí, são tantas as experiências, os experimentos para tentar explicar essa origem, que realmente parece que o homem está se destruindo, né? Ao invés dele buscar a fonte que é Jesus. A fonte verdadeira de tudo isso está aqui na nossa mão, né, irmão? É isso mesmo. No contexto escolar que eu estou inserido, eu tive um embate nesse sentido na última segunda-feira. Eu estava ministrando uma aula de português na escola que eu leciono, e durante o estudo de uma charge para o pré-ENEM de português, houve uma proposta pedagógica em que na charge duas tartarugas começaram a discutir sobre o caos, as guerras, o que estava acontecendo e por que Deus fez assim. E a outra tartaruga respondia: e se Deus nos fizesse a mesma pergunta? Essa provocação gerou um conflito dentro da sala, e eu tive a oportunidade de militar pelo criacionismo, porque eles começaram a discutir, e me surpreendeu como é muito grande o número de crianças, e no meu caso, por exemplo, adolescentes de 15 a 18 anos, que estão no ensino médio e que ainda não creem no Senhor, um Deus Criador, e eles ainda reforçam o ateísmo, que tudo veio a partir do que foi falado aqui, de um Big Bang. E aí eu pude falar com eles que é a mesma coisa que nós pensarmos num bolo, como o cientista Adalto ele vai falar muito bem sobre isso, um exemplo muito claro, é como se tivesse um bolo, um caminhão com farinha, um caminhão com fermento, com leite, com açúcar, eles estivessem todos carregados dentro de um veículo e ele trombasse ou ele capotasse e a partir daí nascesse um bolo, de uma desorganização nascesse uma organização. E aí eu pude falar sobre isso. Agora, muitos jovens, eu falei, claro, dentro de um contexto de fé, interrompi uma aula de português para falar sobre o criacionismo, algo que é voltado teoricamente para a religião, mas é importante a gente pensar o que nós podemos oferecer mais para esses jovens dentro do contexto científico, de forma empírica. Pedro vai dizer isso, 1 Pedro 3,15, nós temos que saber defender a nossa fé com muito temor, tremor, para que quando eles nos pedirem a razão da nossa fé, nós estejamos prontos. O que o Senhor pode nos ajudar com contribuições nesse sentido de fazer uma apologia ao criacionismo? O que nós podemos falar para esses jovens? Porque muitos se orientam de forma científica. Eles acabam desprezando muito a questão espiritual, porque não é concreto, é abstrato para eles. Eu pude conversar com alguns deles e a discussão ficou um pouco acalorada, eu tive que interromper, mas depois eles me procuraram a direção e a gente começou a discutir sobre isso. E é importante pensar isso no contexto escolar, e esse trabalho e essa conferência vai contribuir muito para que entendamos e reforçamos muito esses conceitos para que a gente possa replicá-los para outras pessoas, e principalmente aqueles que ainda têm a dúvida da origem e da sua identidade. Amém. Ótima pergunta. Irmão, esse ano nós estamos, como eu falei, nós estamos trabalhando na Escola Bíblica Dominical, criação, queda, trabalhamos no ano que vem redenção e consumação. Seria muito bom, irmão, se todos os nossos jovens, todos os nossos adolescentes, todas as nossas crianças participassem de iniciativas como essa, porque dentro desses cursos nós trabalhamos de maneira detalhada cada um desses passos e como responder. Como o pastor falou muito bem, conversar com uma pessoa a respeito do evolucionismo é muito complicado, porque eles se baseiam muito em descobertas. E nosso ponto de entender a realidade está baseado na fé. A fé, irmãos, é difícil de ser explicada. A fé não se explica, é fé. Nós simplesmente acreditamos. Nós temos um manual absoluto que não muda. E eu creio, pastor, que um cristão dentro de um lugar como esse, a principal ferramenta dele deve ser a palavra de Deus.
a principal ferramenta. Se ele quiser se apropriar de estratégias, vamos dizer assim, científicas, a melhor coisa é colocar ele para poder fazer algum tipo de, ou se envolver no meio de igrejas sérias que entreguem conteúdos bíblicos relacionados a esse tipo de coisa, ou então que dentro de casa os pais, aí eu acho que tem, falando de adolescentes e jovens, está mais voltado também com a responsabilidade dos pais dentro de casa, munir eles de informações relevantes, para que quando eles cheguem dentro deste contexto, eles não fiquem, vamos dizer assim, descobertos. Entende? Essa seria a melhor estratégia, ao meu ver, para ajudar os nossos jovens. É muito interessante, eu vejo que os jovens da nossa igreja têm, por exemplo, o Sexta 23. Isso é muito importante, irmãos, porque juntos ali, eles conseguem comunhar das mesmas dificuldades, e através da troca de experiências e munidos das informações que nós entregamos dentro da igreja, através dos estudos bíblicos, conferências como essas, escola bíblica dominical, o jovem, o adolescente, ele vai ter condições de discutir, fazer uma apologética da sua fé contra esses ateus. E eu falo mais, irmãos, quando eu trabalhei na Valorec, eu trabalhei 12 anos lá. Eu tive a oportunidade de ter um colega de trabalho que era ateu. As melhores discussões que eu tive na minha vida foram com ele, porque eu crescia muito com os questionamentos que ele me entregava. Ele me fazia pensar, e eu, de contraponto, fazia ele pensar também. A gente crescia muito naquilo. Não perdi a oportunidade de anunciar o evangelho para ele. Mas esse tipo de discussão nos ajuda a praticar exatamente o versículo que você falou, de defender a nossa fé diante desse tipo de situação. Amém? Oi? Tá, eu voltei, tá? Olha o tempo aí, hein, Cris? Olha o cronômetro aí, pastor Guilherme. Boa noite a todos. Boa noite. Se o pastor me permite, até como você bem disse, só, como é que eu posso falar, né? Agregando, é o que você compartilhou, né? O mais importante, né, nesse diálogo com seus alunos, ou com quem quer que seja, é a pregação do evangelho. Porque ao mesmo tempo, né, o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso é maravilhoso, que não te torna apreensivo em criar meios de querer convencê-los, né? Às vezes você pode se perder nisso, tipo assim, qual argumento eu uso agora para convencer ele que de fato é assim? É o evangelho, né? Isso é maravilhoso, só agregando. E agora a minha pergunta, pastor, como a gente bem sabe, né, na Sagrada Escritura, infelizmente, o povo ali veio a desobedecer ao Senhor diversas vezes, infelizmente, por conta de dar atenção a cosmovisões que os rodeavam, né? E às vezes elas vinham ali de forma tão sutil, tão inofensiva, que levaram pessoas a perderem suas vidas em desagrado a Deus, algo que é muito sério. E a minha pergunta é a seguinte: hoje, perto de nós, né, onde a gente vive, quais são as cosmovisões que nos rodeiam, e nós devemos nos atentar, devemos tomar cuidado para não começar a dar ouvido a elas e aí, quem sabe, infelizmente, acabar se afastando de Deus. Obrigado. Nada. Esqueci seu nome. Qual é o seu nome? Rafael. Rafael. São várias, né, irmão? Você está falando de cosmovisões. Nós temos várias cosmovisões que a gente tem que ficar de olho aberto para que, de maneira, vamos dizer assim, sutil, elas não venham a tirar o nosso foco. Eu acredito que a do momento, irmãos, é a questão da ideologia de gênero que a gente falou aqui hoje. Ela tem ganhado força nas redes sociais, com as celebridades, e é uma coisa que para nós cristãos ela é inegociável, não tem nem conversa. Não tem conversa. O homem, ele é homem, e a mulher, ela é mulher. Da mesma forma, a questão da família, eles tentam de toda forma trazer essa visão de mundo de que o que importa é que você esteja feliz. O que importa é a sua felicidade. O que importa é o amor. E não é bem assim que as coisas devem acontecer. Esse é uma visão de mundo que tem crescido
E que muitas das vezes, como o pastor mesmo falou a respeito do amor, tem entrado também dentro da igreja. Nós vemos tantas e tantas igrejas que têm enfatizado um Deus de amor, que na verdade a Bíblia não fala dele. O nosso Deus é um Deus de amor, sim, irmãos, mas ele também é de justiça, santidade, verdade, tem um tanto de outros atributos que estão junto do amor. E muitas vezes esse amor que essa cosmovisão satânica prega aí, não é o amor bíblico. Não é o amor bíblico. Então, eu acredito que essa seja, vamos dizer assim, a cosmovisão da vez, para que nós cristãos fiquemos atentos e nos refugiemos dentro da palavra de Deus para poder vencê-la. Boa noite, graça e paz. Na verdade não é uma pergunta, eu só queria dar uma sugestão ao pastor Márcio, que fez a colocação, porque na verdade a maior dificuldade mesmo é conseguir introduzir a Bíblia dentro das escolas. Tem escola que não vai permitir e tem alunos que de fato vão buscar respostas científicas. E cientificamente é possível provar o criacionismo, já que também o evolucionismo é por base de teoria. Então quando a gente pode considerar questões como nesses dias o que mais me encanta dentro da ciência ou da teologia científica é o conceito do designer inteligente. Se nós nos atentarmos um pouco mais, pastor Márcio, pesquisar um pouco mais sobre o designer inteligente, a impossibilidade da existência do que existe hoje, do que tem hoje, ter acontecido por uma explosão, considerando algumas sequências genéticas e biológicas, é possível provar que tem que existir alguém para organizar tudo. É como se fosse a assinatura de Deus em tudo aquilo que é criado. E cientificamente hoje é possível que isso se prove, como a sequência Fibonacci, entre outras coisas mais. Então eu sugiro aos professores que lecionam aqui na educação infantil, educação adulta também, livros, uma sequência de livros da Thomas Nelson, que é Ciência e Fé, ou Fé e Ciência, que vão trazer explicações como essa, leis da termodinâmica que não permitem, por exemplo, a evolução ou o homem mesmo criar, que tem que existir uma força inteligente que organize todo o sistema de forma a ter vida, principalmente no planeta Terra. É possível cientificamente provar que existe alguém maior que controle, domine e seja soberano sobre tudo. Glória a Deus. Ótima sugestão do mestre aí. Quanto tempo nós temos aí? Dá uma olhada. 9h20. Lá atrás. Lá atrás. A irmã está quase assim, dando cãibra no braço e eu não estou vendo. Está chegando. Qual que é a sugestão, pastor? Thomas Nelson, Fé e Ciência. Anotem aí, irmãos. Uma série de livros. Só para complementar o que o pastor Maxwell falou, e essa discussão, o problema hoje nas escolas é que eles ensinam a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, como verdades absolutas. E o próprio nome diz, é uma teoria. O que é uma teoria na ciência? É algo que ainda não foi comprovado. Então, a gente não tem uma comprovação total, científica, da teoria da evolução e da teoria do Big Bang. São teorias, E aí, nas escolas, eles acabam ensinando como se fosse algo irrefutável, uma verdade absoluta, E a gente tem hoje vários outros modelos de criação do universo, vários outros modelos de criação mesmo das espécies, E muitos deles seguem biblicamente aquilo que a gente vê. Inclusive, alguns modelos aí do dilúvio, da Terra, como que ela foi criada, o que aconteceu depois do dilúvio. Então, realmente, a gente tem várias evidências científicas que comprovam a Bíblia. A gente não precisa disso, porque a gente tem a nossa fé, mas a gente tem evidências científicas, sim. E o problema está realmente assim, em a gente ensinar aos nossos filhos que aquilo que ele aprende na escola é uma teoria, não foi comprovado. Então, ele não precisa levar aquilo como uma verdade absoluta e achar que você está indo contra a ciência. Hoje usam muito o termo negacionista, Então, não é negacionismo. Negacionismo é você falar que aquilo ali é uma verdade absoluta. E hoje eles procuram alguma evidência para comprovar se aquela teoria é verdadeira ou não. Algumas evidências levam eles a acreditar que sim, algumas não. Então, são campos que estão sempre em discussão.
Então é importante também a gente ter isso em mente, porque da forma que a gente aprende, a gente acha que aquilo ali é uma verdade absoluta para a ciência e nem para a própria ciência é, de fato. Só para completar aí. Amém. Um outro ponto interessante dentro ainda dessa discussão, para a gente fechar, se você quer fazer raiva num evolucionista, começa a perguntar para ele o que veio antes do Big Bang. Ele diz que o Big Bang veio do choque entre dois átomos, duas células, alguma coisa. Mas quem criou esses dois trem que explodiu aí? Vai voltando para trás aí. Eles vão saber, vai chegar uma hora que vai ter uma interrogação tão grande. Eu falei, a sua interrogação é o meu Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Vai voltando com eles, você vai ver que eles vão fazer raiva neles. Tem mais uma pergunta? Uma última pergunta. A gente tem um tempo para uma última pergunta. Mais uma pergunta e nós estamos acabando. Fechou, né, Cris? Não? Fechou? Amém, então. Amém. Amém. Ó, tem quase que o irmão decidiu assim nos 47. É melhor perguntar, né, irmão, do que ir para casa com dúvida. Boa noite. Boa noite. Boa noite, a graça e paz. A paz. Uns anos atrás, na congregação de onde eu vim, da Assembleia, teve uma... lá eles não chamam conferência, né? Chamam um congresso. Então, nesse dia do congresso, o palestrante falou que Deus não existia. Porque para uma coisa existir, alguém podia ter criado essa coisa. Espera aí, eu não entendi. O palestrante falou que Deus não existia. E ele se enrolou todo com a própria pergunta, com a própria crítica. Porque uma coisa para existir, ela precisa ser criada. Então esse palestrante, falta para ele uma noção de estudar quem Deus é. Quando nós estudamos quem Deus é, nós percebemos que Deus não precisa ser criado, Ele simplesmente é. Ele simplesmente é, não precisa de um criador antes dele. Ele é o criador de todas as coisas, Ele existia nele mesmo desde sempre. Desde a eternidade. Deus não tem criador, Ele é simplesmente Deus. O palestrante aí tem uma teologia meio duvidosa. Pai amado, nós glorificamos ao Senhor, Pai, e agradecemos por este momento, Pai. Nós esperamos, trabalhamos, oramos, sonhamos com essa conferência e ela está acontecendo, porque o Senhor está permitindo e nos capacitando, Deus. Eu agradeço pela vida de cada um dos irmãos, Pai, que aqui estão, que confiaram, Pai, no trabalho da Escola Bíblica Dominical, da nossa congregação, visando sempre glorificar o Teu santo nome e munir os irmãos de informação para que eles possam viver a vida cristã deles na prática, de maneira que o nome do Senhor seja sempre exaltado, Deus. Peço que em nome de Jesus o Senhor possa levar todos em paz, em segurança para suas casas, que eles possam ter um bom descanso, para que amanhã à noite nós todos estejamos aqui firmes e fortes, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, prontos para sermos mais uma vez alimentados, confrontados pela Sua santa e maravilhosa palavra de Deus, em nome de Jesus. E que a bênção de Deus Pai, a graça de Deus Filho, as doces consolações do Santo Espírito estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado.